to use the space of the law school as a terrain of contestation, of subversion, of transformation of the methodological orthodoxies in the established social disciplines. Law is, by its very nature, a provocation to such a redirection of our ideas about society and its structure. I now come to the third part of my remarks. Who or what is the enemy? Now, the most important enemy is the dominant canonical style of legal thought today. The rationalizing representation of law in the vocabulary of impersonal policy and principle. This is the style of legal discourse that presents itself as the wave of the future, as the providential successor to the doctrinal conceptualism and formalism of the 19th century. The paradigm of this legal culture, established above all in the leading centers of legal culture in the West, especially the United States and Germany, is the coexistence of this discourse of rationalizing representation of law as an idealized system in the vocabulary of policy and principle, with the criticism of this discourse in the name of radical indeterminacy or deconstruction. The radical indeterminacy idea is an intellectual and political calamity. As intellectually empty as it is politically sterile. And it suits perfectly the defenders of the dominant style of legal discourse who were able to cast themselves as the reasonable centrists between the two extremes of doctrinal conceptualism on one side and irresponsible reduction of law to politics on the other side. The defenders of this established legal culture now want to propagate it throughout the world. And my thesis is that we should resist it. We should overthrow it, and we should replace it. We should replace it by a view of law that recognizes law as it really is, full of contradiction, anomaly, and deviation, and therefore as well full of transformative opportunity. 20% de todas as faculdades de direito no mundo estão no Brasil. Quer dizer, no Brasil, as faculdades de direito são uma massa. Uma massa de pequenos burgueses, muitos pequenos burgueses emergentes, que vão procurar os concursos públicos e que poderiam ocupar um lugar de liderança nessa tarefa que eu descrevi de repensar o país. Elite jurídica e judicial. Essa elite jurídica e judicial desempenha no Brasil uma função semelhante à função que Tocqueville descrevia para a baixa aristocracia no Ancien Regime. Eles têm altos salários para os padrões brasileiros, eles gozam de grande poder e eles deitam e rolam no exercício desse poder, contendo os abusos do Estado e, às vezes, criando outros abusos deles. É uma complexidade da estrutura social brasileira que nós podemos usar
para as contradições necessárias à transformação. Problema preliminar, não é? O problema preliminar é o problema do colonialismo mental. Sabe o que é mais deprimente? É ver os caras que saem, que é supostamente elite da academia jurídica brasileira, para fazer doutorados em Yale, em Harvard, em Heidelberg, em Berlim, e chegam disseminando as ideias de seus mentores. Isso é absurdo, é uma coisa humilhante para eles, para o país. E eles é que são elite acadêmica. Não serve essa elite. Tire essa gente. Tem que afastá-los e criar outros pontos de partida. Nós temos que assumir a nossa originalidade nacional. Nós seremos importantes, interessantes para o mundo na medida em que não estivermos copiando o que eles fazem. E ajudando a resolver os problemas. Então, isso é uma agenda de transformação nacional. E eu estou argumentando que o direito, o pensamento jurídico, é uma das áreas críticas para essa construção. Porque é lá que estão os pormenores, os detalhes, institucionais. Em vez dessas abstrações de socialismo, capitalismo, a verdade mora nesses detalhes. É ali que podemos mudar as coisas. Então, um pensamento que seja teleológico, que seja finalista, mas que não mistifique o direito e que busque nessas pequenas variações institucionais existentes o material para grandes construções. É nessa tarefa que nós devemos nos aventurar. E não vamos conseguir fazer isso se não conseguirmos parar o trânsito dos aviões e dos barcos, trazendo gente de volta daquelas universidades lá fora, para repetir em terceira mão a última moda deles. É isso que nós temos no Brasil. Vamos colocar no YouTube, não? Sim, foi transmitido. YouTube é o que há de mais próximo no mundo hoje à imortalidade. Verdade. Obrigado.